Boa tarde, caros alunos. Tudo bem com vocês? Espero que o áudio esteja bom para todos e as imagens também. Hoje eu estou iniciando a nossa primeira gravação, nosso primeiro encontro aí virtual, de uma série de outros tantos, até que se resolva essas novas situações e essas novas condições que estamos enfrentando, tá? Então, nesse primeiro encontro nosso, eu quero trazer algumas reflexões filosóficas a respeito do que está ocorrendo no nosso país ou o que está ocorrendo no mundo como um todo. Mas agora eu trago e convido vocês a fazerem uma reflexão como budocas e não só como espectadores de um filme não muito agradável. Como budocas, talvez uma das primeiras teorias que se estuda é a autopreservação. Então a gente tem que analisar a defesa pessoal em vários âmbitos, inclusive como saúde, comportamento, mente e por último corpo. A gente vive um momento que traz uma sensação parecida com guerra. As ruas estão bem isoladas, as pessoas estão fazendo estoque de comida, de bebida em casa, e aí se cria uma onda de pânico relativamente perigosa. Para nós budocas, se a gente tem um inimigo palpável, é muito mais fácil de entender. O nosso inimigo é determinado país ou é determinada pessoa, e ok, fica um pouco mais confortável. Quando o inimigo é invisível é muito mais difícil, porque a gente tem a sensação de incapacidade e de impotência frente a isso. A reclusão também traz inúmeros problemas para muita gente. Para budocas que normalmente trabalham em cima de uma característica mais yang, de ativação, de energia, se torna ainda mais difícil. Então, para trazer uma reflexão de autoproteção como budocas, eu inicio com uma prevenção diante de tudo que está ocorrendo. A gente está cansado de ver nos jornais, na TV, na rádio, nas revistas, comportamentos que previnem a essa doença específica, mas vou trazer outras reflexões importantes e conteúdos como o Budoka. O ninja antigo e o samurai conheciam muito de medicina na época para poder se preservar e poder seguir aí as suas missões a longo prazo. Isso envolve ervas, alimentação, conteúdos de medicina como um todo. Então cabe a nossa reflexão também quanto a isso. O primeiro ponto de prevenção que eu gostaria de trazer aos meus alunos é a correto momento de descanso, quantidade e qualidade. Então você percebe que uma leitura está te cansando, que um exercício físico está te cansando, que um alimento seu não está caindo muito bem, se resguarda e se recolhe. Muitas vezes o silêncio é muito importante, ou se recolher é muito importante. Tá? Tão importante quanto movimentar o corpo, que é o que a gente faz ao longo do ano todo, a capacidade de repouso, que é o fenômeno yin do nosso corpo e da natureza, também tem que ser exaltado. Para nós hiperativos, praticantes, estudantes de artes marciais e amantes de atividade física, isso se torna quase que uma tortura, mas faz parte. Então, para manter o sistema imunológico, o correto descanso seria a nossa primeira pilastra de estudos. Nossa segunda pilastra de estudos seria pensamentos positivos, o que pode parecer algo muito subjetivo, muito paz e amor. Não está ligado a isso. Quimicamente, nosso corpo responde a emoções. Então, dependendo de tipo de pensamento que você tem, você vai recrutar determinadas funções do corpo. Isso pode inibir o sistema imunológico ou pode elevar o sistema imunológico. Então, uma pessoa que está alegre, que está contente, que está próspera, que sente paz interior, tem um ambiente rico em saúde, em prevenção. Quando eu tenho maus pensamentos, raiva em excesso, tristeza em excesso, pânico, medo profundo, tudo isso faz com que o Qi, a energia no corpo, se mova em direções não adequadas, ou seja, eu crio um ambiente patológico. Então, é difícil, basta ligar a TV, basta conversar com as pessoas, é só esse tema que é dito. Então é muito fácil a gente entrar numa sensação de medo, de pânico, então a gente tem que tentar coibir isso com correto descanso e com bons pensamentos e evitar que os maus pensamentos perdurem por muito tempo, porque isso vai inibir a tua capacidade de pensamento estratégico e também vai derrubar o seu sistema imunológico indiretamente. Terceiro ponto, atividade física. Fazer atividade física em casa, mesmo que moderada, é bastante saudável para você reciclar os líquidos, movimentar a energia do corpo, trazer calor ao sistema e ao mesmo tempo
trazer paz e tranquilidade na mente. Todos os budocas vão ter essa necessidade e é claro que é interessante fazer práticas físicas em casa. Talvez esse seja um dos outros temas que eu venha trazer para vocês, de protocolos de exercícios que a gente pode estar trabalhando em casa e que seja benéfico também às artes marciais como um todo, tá? Alimentação, basicamente, agregar maiores frutas, trazer mais vegetais, alguns vegetais crus, crucíferos, por exemplo, brócolis, né? O brócolis pode ser muito útil, principalmente ele cru, comer uma porção bem pequena, porque ele tem uma função antioxidante ainda mais forte do que outros alimentos que são conhecidos na natureza e vai aumentar o seu sistema imunológico também, tá? Então, frutas, legumes e verduras, tá? E são poucos que são consumidos crus, mas alguns podem ser consumidos, por exemplo, o próprio brócolis, se não tiver condições, por conta do gosto, por conta da textura, pode deixar ele levemente cozido, principalmente no vapor, onde você vai perder menos propriedade química desses alimentos, ou seja, o Qi, a energia do alimento é preservada, tá? Asepsia eu nem preciso falar, isso já está sendo dito constantemente em jornais aí, todo mundo já tem uma noção com relação a isso, tá? Outros alimentos que aumentam a imunidade é o magnésio, tá? A suplementação de magnésio é bastante útil, ainda se comprovou cientificamente de que ele é ainda mais forte num período de gripe do que a própria vitamina C, tá? Mas a vitamina C também pode ser agregada. Então, magnésio, vitamina C, que pode ser retirada de todos esses legumes e verduras que eu comentei anteriormente, e do limão, tá bom? Então, limão, suco de limão ou limão com água, sem açúcar, pode ser ingerido. Um limão por dia, aproximadamente, já seria o suficiente para pessoas que estão num nível saudável e equilibrado de alimentação, tá? Astragalus é uma erva bastante conhecida, também chamada de Huanqi. Astragalus é a tradução, Huanqi em chinês, que era uma erva de longevidade. Era uma erva que, inclusive, era exclusividade do imperador antigamente na China. Justamente porque trazia longevidade, era uma fórmula que aumentava o sistema imunológico. Hoje é muito fácil de encontrar na internet, e vende em cápsula, é conhecido como astragalus, mais uma vez, ou Huanqi em chinês. É um ótimo suplemento para pessoas que têm imunidade já debilitada, caso vocês conheçam alguém, ou para vocês mesmos de forma preventiva, tá certo? Huanqi. Que pode ser utilizado também, cebola, alho, são condimentos que também são muito utilizados na nossa culinária, mas que pode ter um aporte porque vão ter esse aspecto antioxidante e vai ajudar bastante na elevação do sistema imunológico. Se já iniciou os sintomas, eu tenho algumas outras condutas que nós podemos adotar, tá? Então, por exemplo, iniciou um sintoma leve de gripe, de febre, bem no começo, não precisa nem ter febre, tá? É aquela sensação de que vai ficar gripado, que vai ficar doente. Nós podemos utilizar um chá de anis aliado à canela, tá certo? Então, o chá de anis aliado à canela são caloríficos, vão ajudar na transpiração também e vão ajudar a expelir esse fator patogênico. Então, o anis e a canela são muito úteis na fase inicial da doença em específico, tá certo? Como é que eu sei que eu estou numa fase inicial? Dor no corpo, isso para qualquer gripe, para qualquer invasão externa, tá certo? Então pode ser, as invasões externas são múltiplas, não é só um coronavírus, tá certo? Mas eu percebo que o corpo está começando a ficar dolorido, principalmente na região da nuca, das costas e uma leve dor de cabeça. Tenho pouca transpiração, posso ter uma febre bem baixa, mas os indícios iniciais de que o nosso sistema imunológico está caindo, muitas vezes é maior sensibilidade na pele, arrepio espontâneo, você está parado, de repente começa a arrepiar, ou você começa a sentir que a pele está bem mais sensível do que o normal. Isso já é indício de que a sua camada mais externa do corpo, protetora de energia e funções imunológicas, está acometida. Tá? Intolerância ao vento. Intolerância ao vento ou intolerância ao frio. Bateu um vento e você já não quer, fecha a janela, evita, já é um indício de que o seu sistema imunológico está batalhando na superfície e que algum patógeno externo está querendo penetrar. Então fiquem atentos com esses sinais. Iniciou esses sinais, chá de canela, chá de anis. Pode ajudar bastante, tá bom?
Se já está numa fase um pouquinho mais avançada dessa suposta gripe, o chá de gengibre pode ser muito útil também. E também uma outra técnica que é muito pouco conhecida, mas que é muito útil, é o suco de inhame. Compra o inhame no mercado, descasca ele, corta em cubinhos e bate com água. E aí depois pode estar tomando um copo de suco de inhame ao dia. Durante mais ou menos de 7 a 10 dias é o suficiente, não deve se passar muito disso. Então o inhame ele aumenta o número de leucócitos circulantes no sangue. Então eu tenho um melhor aporte de sistema imunológico, tá certo? Então o suco de inhame de forma preventiva ou já dentro da doença é interessante como um tratamento, lembra, por favor, secundário, tá? Secundário e preventivo. Uma outra técnica interessante que todos podem adotar é a moxa. Moxa é uma erva chinesa que é vendida em várias lojas, é super fácil de achar, mesmo nos dias de hoje. Se compra um cone, parece um charuto, é só pedir um charuto de moxa ou moxa em cone. Você pode estar acendendo esse charuto e tá deixando mais ou menos uns 3 dedos de um ponto chamado VC8 na medicina chinesa. O VC8 fica na altura do umbigo, então se faz um calor ameno, super amornante na altura do umbigo durante 15 a 20 minutos. Isso também aumenta drasticamente o sistema imunológico, tá certo? A reação frente a um patógeno ainda melhor, tá? Então essas são as técnicas preventivas. Então a gente falou um pouquinho disso hoje, quero que vocês reflitam sobre esses temas e em breve eu devo trazer para vocês um vídeo de uma aula do meu mestre lá, realizada no Japão. É um videoclipe de mais ou menos uns 5 minutos para vocês apreciarem movimentos mais avançados e mais reflexivos, tá certo? E em breve eu devo trazer para vocês o início de uma revisão do Shoden no Kata de Kotoryu. Então, técnica por técnica, eu vou mostrar como uma sombra e vamos praticar exercícios em torno dele individualmente. Para quem quiser acompanhar isso depois, a gente pode estar fazendo da seguinte maneira: cada um grava a sua própria prática, por favor, vídeos bem curtos e posta no grupo, que assim eu consigo corrigir ou dar algumas ideias de melhoria para cada uma das técnicas, tá certo? Então, nos próximos dias, eu já devo estar iniciando gravações teóricas, filosóficas, de saúde e técnicas, tá bom? Eu agradeço aí a audiência de vocês, tá? E nos vemos em breve pro vídeo ou no tatame. Um grande abraço a todos.